Agora a gente vai fazer o nosso primeiro dimensionamento, um dimensionamento simplificado, né? Onde a gente tem a hora de sol pleno como média anual de 4,78. Esse valor a gente conseguiu lá no site do Cresesb. Lembrando, a gente vai estar vendo essas ferramentas, tá? Para poder estar utilizando na hora de fazer o nosso dimensionamento. A gente tem uma média de consumo do cliente de 1000 kWh. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar essa fórmula onde a gente tem o consumo, ou seja, 1000 sobre as horas de sol pleno, que é 4,78, dividido pelos dias. Aqui a gente está considerando o mês, então são 30 dias. A gente vai obter um valor aproximado de 6,97 kWh mês. Lembrando que todo o sistema fotovoltaico ele possui perdas. Então aqui no caso a gente vai estar considerando uma perda de 17%. Então perda de 17%. Fazendo o cálculo, a gente tem 6,97 mais 17% de perda, a gente vai obter o valor de 8,15 kWh por mês. Agora que a gente já descobriu o tamanho do nosso sistema, a gente vai fazer a divisão pela potência dos módulos para poder descobrir quantos módulos a gente vai utilizar nessa nossa instalação. Para essa instalação, a gente vai estar utilizando o módulo de 330 watts, então vou pegar basicamente o valor que a gente encontrou do nosso sistema, de 8,15, multiplicar por 1000 para transformar em watts e dividir por 330, para a gente saber quantos módulos a gente vai utilizar. Fazendo esse cálculo aqui, a gente vai obter o valor de 24,72. Então, eu vou estar arredondando esse valor para 26 módulos. Então, nessa instalação, a gente utilizaria 26 módulos de 330 watts. Então, aqui eu tenho a representação gráfica de um sistema instalado, onde eu tenho aqui o meu inversor, os cabos solares. Lembrando que nos cabos o vermelho é sempre o positivo, o preto é o negativo. Entre os módulos, eu tenho negativo com positivo fazendo uma ligação em série e chego no inversor com o cabo positivo e o negativo para também fazer a ligação. Para eu descobrir o tamanho desse sistema, é simples, como é uma ligação em série, eu vou fazer a multiplicação da quantidade de módulos. Então, tem 4 módulos vezes 330, eu vou obter o valor de 1.320 watts. Aqui a gente tem um exemplo de conta de energia antes e depois da instalação. Então, a gente pode ver as taxas, né? O cliente antes ele pagava 420 de energia e passou a pagar R$ 35 por mês. Ele teve, né, um consumo de 180 kWh, ele gerou 70 kWh, ele tinha um crédito aí de meses anteriores de 20 kWh e a energia líquida de 50 kWh. Lembrando que o valor do quilowatt-hora é 0,7, ou seja, 70 centavos, e ele passou a pagar R$ 35, então uma redução considerável do valor, que antes ele pagava 420 e passou então a pagar 35. Esse é um exemplo de conta de luz que você pode estar apresentando até para os seus futuros clientes para poder mostrar como é vantajoso o uso da energia solar, né? E você poder captar novos clientes também. Então, para a gente poder entender melhor, né, a conta de energia e poder até mesmo explicar para os nossos clientes e futuros clientes o que é energia injetada, né? Energia injetada nada mais é do que a energia que ela é gerada pelo sistema fotovoltaico e este valor é descontado no cálculo dos créditos para ser usado, né, de saldo após o consumo da unidade consumidora. A gente também tem aí as taxas mínimas, onde no sistema monofásico ou bifásico de 2 condutores, a gente tem o valor de 30 kW, no bifásico de 3 condutores, 50 kW e no trifásico, 100 kW. Lembrando que esse valor vai estar sempre sendo pago, né? A gente não consegue zerar a conta de energia, sempre vai ter a taxa mínima e as taxas que são de impostos e tudo mais. O que a gente consegue reduzir é o consumo. Além disso, a gente tem as classes e subclasses, onde a gente tem a residencial, industrial, comercial, rural e poder público, e também temos algumas informações gerais, que é onde são detalhados as bandeiras tarifárias e os saldos de crédito. Agora a gente vai ver alguns exemplos para a gente poder entender melhor a questão da taxa mínima, onde a gente tem aqui nesse exemplo a média de consumo do cliente de 1000 kW, ele injeta na rede 900 kW, taxa de iluminação R$ 35,00 e taxa mínima é 100 kW, que é o sistema trifásico, vezes o valor da tarifa, que é R$ 1,00, R$ 30. Então, se eu pegar aqui e fizer o saldo, né, 1000 menos 900, eu vou ter um saldo de 100. Só que como 100 kW é o mesmo valor da taxa mínima, o cliente ele vai pagar o valor da taxa mínima e vai acumular um crédito aí de 0 kW. Já nesse outro exemplo, ele consome 1000 kW, injeta 1000 kW, tem a taxa de iluminação pública e a taxa mínima. Se eu fizer o saldo do que ele consome menos o que ele gerou, eu vou ter 0 de saldo, mas eu vou pagar o valor da taxa mínima e vou acumular
zero de saldo. Já nesse outro exemplo aqui, eu tenho que o cliente ele consome 1.000 kW, ele injeta 1.200 na rede, tem a taxa de iluminação pública de 35 e a taxa mínima. Então, se eu fizer o saldo aqui, eu tenho 1.200 menos 1.000, eu vou ter um saldo acumulado de 200 kWh. Então, esse valor aqui é o que eu vou ter acumulado de crédito.